José Martínez acaba de fazer uma revelação que pode causar uma enorme polêmica dentro do Corinthians. O volante afirmou que saiu do clube por causa de Dorival Júnior. E o mais surpreendente? Mesmo depois de tudo o que aconteceu, ele diz que voltaria para o Timão de olhos fechados. Mas o que realmente aconteceu nos bastidores? Pela primeira vez desde que deixou o Corinthians, Martínez abriu o jogo, falou sobre Dorival, falou sobre a comissão técnica, pediu desculpas à torcida e revelou detalhes que podem mudar completamente a visão de muitos torcedores sobre sua saída. E tem uma declaração dele no final que vai dividir opiniões entre os corintianos. José Martínez concedeu entrevista à ESPN e não fugiu das perguntas. O volante venezuelano afirmou que tentou conversar com Dorival Júnior quando retornou ao Brasil, mas segundo ele, o treinador não quis ouvi-lo. Martínez foi direto. Disse que procurou mostrar sua versão dos fatos. Tentou explicar tudo o que havia acontecido, mas sentiu que a decisão já estava tomada. E foi aí que veio a frase que está repercutindo entre os torcedores. Segundo Martínez, ele tem certeza de que deixou o Corinthians por causa do técnico. Não por problemas com os jogadores, não por problemas com o elenco, não por problemas com a torcida, mas pela decisão da comissão técnica. Uma declaração extremamente forte, principalmente porque estamos falando de um jogador que participou de momentos importantes do clube. E atenção, porque daqui a pouco eu vou mostrar o que ele disse sobre uma possível volta ao Corinthians. Mas existe um detalhe que chama ainda mais atenção. Martínez não saiu atacando o Corinthians. Muito pelo contrário, ele fez questão de dizer que ama o clube. Disse que foi uma das melhores equipes em que jogou na carreira. E foi além. Afirmou que se precisar pedir desculpas à torcida, ele pede, sem problema nenhum. Segundo o volante, jamais teve intenção de prejudicar o Corinthians. Ele reconheceu que sua situação gerou desgaste, mas garantiu que estava tentando resolver seus problemas para retornar o mais rápido possível. Agora vem a pergunta: se ele realmente tinha uma relação tão boa com o elenco e com a torcida, por que a situação chegou a esse ponto? Porque a versão apresentada por Martínez traz detalhes que poucos conheciam. O venezuelano explicou novamente toda a questão envolvendo seu passaporte. Segundo ele, o documento ainda estava válido. O problema era outro. Não havia mais espaço para novos carimbos. Além disso, surgiu uma questão envolvendo a documentação do filho, e isso acabou atrasando sua volta ao Brasil. Martínez afirma que repassou todas as informações para seus representantes. A expectativa era que tudo fosse esclarecido internamente, mas segundo ele, a comissão técnica não acreditou completamente na explicação. E aqui está o ponto mais delicado de toda essa história. Quando a confiança entre jogador e comissão é quebrada, a situação costuma ficar praticamente irreversível. Foi exatamente essa sensação que Martínez transmitiu durante a entrevista. Ele acredita que não teve o reconhecimento pelo esforço que fez quando esteve à disposição da equipe. E quanto mais detalhes aparecem, mais a história ganha contornos de uma ruptura que já parecia inevitável. Mas calma, porque a declaração mais impactante ainda estava por vir. Quando foi questionado sobre um possível retorno ao Corinthians, Martínez respondeu sem pensar duas vezes. Disse que voltaria de olhos fechados. De olhos fechados. E não parou por aí. Afirmou que ama o Corinthians, que a torcida sempre o apoiou, que recebeu confiança no clube, e soltou uma frase que certamente agradará muitos torcedores. Segundo ele, jogar em um rival seria a última coisa que faria. É uma declaração forte, principalmente no futebol atual, onde jogadores trocam de clube constantemente. Mas Martínez fez questão de deixar claro o carinho que ainda sente pelo Timão. E isso explica por que tantos torcedores ficaram surpresos com suas palavras. Porque mesmo apontando Dorival como responsável por sua saída, ele não demonstra mágoa contra o Corinthians. Pelo contrário, a impressão que passa é que a conexão dele com o clube continua viva. E teve mais. Ele revelou que mantinha contato constante com alguns jogadores durante todo aquele período complicado. Martínez contou que conversava praticamente todos os dias com André Carrillo. Também falava com Rodrigo Garro. Falava com Mateuzinho. Os jogadores sabiam exatamente o que estava acontecendo. Ou seja, a comunicação com o elenco continuava existindo. Além disso, ele fez muitos elogios para Breno Bidon. Disse que percebeu logo de cara o enorme potencial do garoto. E também destacou o crescimento do jovem André. Agora eu quero saber sua opinião. Martínez está falando a verdade? A comissão técnica foi injusta com ele? Ou o Corinthians tomou a decisão correta diante de tudo o que aconteceu? Na minha visão, essa entrevista deixa claro que existe uma versão dos fatos que muitos torcedores não conheciam. E quando um jogador sai de um clube dizendo que ama a instituição e que voltaria de olhos fechados, vale a pena ouvir com atenção tudo o que ele tem a dizer, porque a história parece estar longe de ser tão simples quanto muita gente imaginava. E tem um detalhe importante.
Se Martínez realmente tivesse uma oportunidade de voltar ao Corinthians no futuro, você aceitaria esse retorno ou não? Comenta aqui embaixo porque essa discussão promete render muito entre os corintianos. Se você gosta de conteúdo direto ao ponto, sem enrolação e com as principais notícias do Timão todos os dias, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque as próximas movimentações nos bastidores do Corinthians podem trazer novas revelações sobre essa história.